Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade, faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija ao próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Bom, com esse vídeo, nós estamos estudando o que é a oração na vida cristã. Estamos agora no número 2562 do Catecismo da Igreja Católica. No vídeo anterior vimos a oração como dom de Deus, né? O Catecismo traz nos seus números a oração como dom de Deus, como aliança e a oração também como comunhão, que são as três, digamos, realidades ou três dimensões da oração que vão permear aí todo o estudo a quarta parte do Catecismo da Igreja Católica. Então hoje vamos ver com esse vídeo a oração como aliança, né? E o Catecismo número 2562, ele diz: de onde procede a oração do homem, afinal de contas, né? E então ele fala: seja qual for a linguagem dessa oração, eu reze com gestos ou reze com palavras, é o homem todo que reza. Então, o homem reza com a sua fala, reza com a sua mente, mas reza também com o seu corpo, né? Agora, exatamente de onde brotaria a oração do homem? O Catecismo diz: o lugar, poderíamos dizer, que é da alma, do seu espírito. Com frequência, porém, o Catecismo fala que brota do coração do homem. O coração como a sede do sentimento, como o lugar onde o homem ele se relaciona com Deus, né? Se ele estiver longe de Deus, a expressão da oração será vã. Então, se o coração do homem estiver fora de Deus, o modo como ele reza, a expressão da oração, não vai fazer com que ele viva essa comunhão plena com Deus. Mas corre-se o risco de o homem, longe de Deus, rezar e querer criar um Deus para ele. Não viver de acordo com esse Deus único e verdadeiro que nosso Senhor Jesus Cristo nos anunciou com a sua vinda sobre a terra, mas do homem correr o risco de fato de querer criar um Deus à sua medida, à sua própria medida. O número 2563, então, fala que o coração é a morada onde eu estou, né? No sentido de que o coração, ele sobretudo para o mundo semítico, o mundo bíblico, né? O coração é a sede da minha pessoa. O que se passa no meu coração o modo como eu me expresso, é o modo como eu sou no mundo, né? O coração é o centro oculto, é o lugar mais escondido que nós temos. Só quem pode entrar no coração sou eu mesmo e Deus, que inclusive Deus conhece o meu coração melhor do que eu. E é por isso que nós pedimos com tanta insistência do Senhor nos ensinar a entrar dentro do nosso coração, para conhecer até as coisas que a nós são escondidas, porque nós não nos conhecemos profundamente. É o Espírito de Deus que nos ajuda a nos conhecermos, a saber quem nós somos, afinal de contas, para aí sim termos passos concretos de saber onde nós devemos chegar, de acordo com aquilo que nosso Senhor Jesus nos pede, né? Precisamos pedir então o Espírito de Deus que nos ajude a sondar o nosso coração, que ajude a conhecer quem nós somos de fato. O Catecismo ainda nos lembra que o coração é o lugar da decisão, né? É o lugar onde eu escolho a vida ou a morte.
que é o lugar da verdade. Deus habita no coração do homem. E o homem é chamado a habitar no coração de Deus. Então, o coração é o símbolo daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo, né? E finalizando a reflexão da oração como aliança, número 2564, o Catecismo fala que a oração cristã, então, diante do simbolismo do coração para o mundo bíblico, que é a sede do homem, o que o homem é o seu coração, diz que a nossa relação com Deus é uma relação de aliança, né? Tomando essa imagem do Antigo Testamento. Mas a diferença no Novo Testamento é a aliança do homem com Deus através de Jesus Cristo. Aliança essa que é feita no dia do nosso batismo. Quando nós somos batizados, aqueles que nos levam para serem batizados quando crianças, ou se já somos jovens e adultos, nós mesmos manifestamos à igreja que queremos ser cristãos, né, católicos. Então, ali nós criamos uma aliança com Deus. Uma aliança essa que nunca mais vai ser rompida. Porque Jesus é o Filho de Deus. Então, em Jesus Cristo, o único Filho, nós também nos tornamos filhos de Deus. Filhos adotivos de Deus, né? E essa ação de Deus e do homem, né? Ou seja, a aliança é a ação de Deus para com o homem, mas o homem também precisa aceitar a aliança com seu Deus e viver de acordo com as normas dessa aliança, ou os preceitos dessa aliança, né? Aliança essa que jorra do Espírito Santo, mas jorra também de nós, que é toda orientada para o Pai, em união com a vontade do Filho de Deus feito homem, né? Então Jesus veio ao mundo, na sua vontade quis nos salvar. É a vontade do Filho que todos conheçam o amor do Pai. E é por isso que para chegar ao Pai é preciso ir ao coração do Filho. Chegando ao coração do Filho, nós já estamos lá porque somos batizados, nós que somos batizados, vamos conhecer mais facilmente o caminho que nos leva a experimentar o amor e a misericórdia do Pai. E o Catecismo agora finaliza no número 2565, falando sobre a oração como comunhão. A oração, então, nos leva à comunhão com Deus, né? Essa nova aliança que foi estabelecida conosco, lembrando que o Antigo Testamento nós temos as antigas alianças, que eram passageiras, não eram definitivas e nem plenas. Somente a aliança com o Filho de Deus é definitiva, única e perfeita. Depois dessa aliança não existirá nenhuma outra, porque essa é a aliança perfeita, né? De nós que através do Filho de Deus aceitamos que Deus seja o nosso Deus e que nós sejamos o seu povo, ou que nós sejamos os seus filhos, né? Essa nova aliança nos faz ter um relacionamento vivo com o nosso Deus, que é o nosso Pai, né? Esse Pai que é infinitamente bom, esse Pai que através do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo nos toma também como seus filhos, né? Então a graça do reino, qual é a graça do reino? O reino de Deus que ele deseja expandir sobre a terra, os princípios do reino de Deus sobre a terra, né? A graça do reino é o quê? É a união de toda a Santíssima Trindade com a totalidade do nosso espírito. De fato, o que diz a Igreja na teologia do batismo, na doutrina sobre o batismo? Que ao sermos batizados nos tornamos morada de Deus. Mas não só do Espírito, morada da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade faz morada em nossa vida, nosso coração, e nós também fazemos morada no coração da Trindade Santa. De modo que a vida de oração consiste no quê? A vida de oração consiste, diz o Catecismo, em estar habitualmente, ou seja, constantemente, na presença de Deus, que é 3 vezes santo, como nós cantamos na missa. Santo, santo, santo. Mas também em comunhão com Ele. Não só estar na presença dEle, mas estar também em comunhão com esse Deus. A vida de oração consiste nisso, em nos colocar em todas as situações da vida, na presença de Deus, mas também em comunhão com esse Deus. Essa comunhão não é qualquer comunhão, é comunhão de vida, né? E essa comunhão de vida com Deus é sempre possível, repito, porque pelo batismo nos tornamos um só com Cristo. Cristo mora em nós, e nós, como Jesus falou várias vezes no Evangelho de São João, permanecei em mim, para que tenhas o meu amor em vós, né? Então a oração é cristã, ou seja, a oração tem essa característica genuinamente cristã,
na medida em que for comunhão com Cristo, dilatando-se na igreja, que é o seu corpo. A oração genuinamente cristã, e aqui no nosso caso genuinamente católica, ela nos faz entrar em comunhão com Jesus, mas também em comunhão com o corpo de Jesus, que é a igreja. São Paulo disse, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, né? As dimensões dessa oração são o quê? São as do amor de Cristo. O mesmo jeito de Cristo amar, nós também temos que aprender a amar. Então, com esses vídeos, nós vimos aquilo que vai ser, digamos que a linha condutora ou fundamental de toda essa quarta parte quando fala sobre o que é a oração. A oração é dom de Deus, porque é Deus que nos ensina a rezar. A oração é aliança, porque nós temos uma nova aliança com Cristo e nos tornamos os filhos de Deus. E porque nos tornamos filhos, a oração nos leva à comunhão. Nos leva à comunhão de vida com Cristo, nos ensina ao amor de Cristo, para que o Pai, na força do Espírito, seja sempre glorificado e o seu reino seja instaurado sobre essa terra. Louvemos agora, ao final desse estudo, a Virgem Maria, Mãe de Deus nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.